Olá, Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todo mundo, que Deus nos abençoe a todos abundantemente, que Deus te abençoe e abençoe a sua família, abençoe esse país, essa nação, e que portas sejam abertas, que esse mês de junho seja o mês das janelas abertas, das boas novas, tá? E certamente Deus fará isso. É promessa de Deus. Isso aí é a justiça de Deus, né? A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. A justiça de Deus não é como a minha justiça, a sua justiça, a justiça dos homens, não. A justiça do mundo. Porque a justiça dos homens é segundo o mérito, tá? Se deve julgar o mérito. A justiça de Deus não. É segundo a fé, a esperança, a confiança, a perseverança. É o tanto que você busca, que você se aproxima de Deus. Se Deus julgasse cada um segundo o mérito, ninguém conseguiria absolutamente nada. Não seria feita justiça na vida de ninguém. Nós somos justificados pela fé. E nós vamos falar exatamente do juiz iníquo, né? Na verdade, da mulher que perseverou, a viúva. O destaque aqui não é para o juiz, né? É para a viúva. Na justiça do mundo, na ótica do mundo, no embate entre um juiz e uma viúva pobre, o destaque é para o juiz, não é verdade? Mas, biblicamente falando, o destaque é da viúva. Aí você vê como que a justiça de Deus é diferente, né? É Lucas capítulo 18. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ou seja, nunca desistir, nunca enfraquecer, desanimar, se abater, né? E você conhece a palavra dever? Eu conheço desde pequeno. Eu não sou culto, né? Eu não tive muitas oportunidades, tá? Mas a palavra dever eu conheci antes de entrar na escola. O pouco tempo que eu estudei, né, eu já conhecia a palavra dever. E na escola entendi melhor ainda o significado dessa palavra. Aliás, já fui punido várias vezes porque não cumpri com o meu dever. Fui punido, minha mãe me puniu por falta de cumprimento com o dever, minha professora me puniu por falta de cumprimento com o dever, porque dever é obrigação. A palavra dever sugere que aquilo não pode faltar, eu tenho que cumprir aquilo ali. Aquilo ali tem que fazer parte da minha vida, tá? Então nós temos o dever de orar sempre. E temos o dever de nunca esmorecer, né? Você tem tantos deveres na sua vida, tá? Tantas obrigações, ou seja, coisas que se você não fizer, você não vive. Você não vive. Imagina você decidir nunca mais tomar banho, se banhar, nunca mais comer ou dormir, né? São coisas que são necessárias. Isso aí é obrigação de cada um. Uma pessoa é obrigada a dormir, senão ela vai ter problemas sérios. É obrigada a comer. Quando alguém não consegue se alimentar sozinho, é alimentado por sonda, de alguma forma. Tem que alimentar. E a oração é um dever. Você tem orado? Você reclama da escassez de bênçãos na sua vida. Você reclama que na sua vida não tem milagres, que os problemas têm se multiplicado, os adversários, os inimigos, mas você tem orado sempre. Orar é um dever. Se você está desanimado, você não está cumprindo o seu dever, porque o dever é orar e nunca esmorecer. E você sabe quem foi que ensinou isso? O maior professor, o maior mestre que a terra já viu.
o único que é entendido em todos os assuntos, o único que conhece tudo, que sabe tudo. Ele é pai da sabedoria. Aliás, ele é a sabedoria, na verdade, né? O pai é Deus, ele é a sabedoria, né? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu queria falar com os bispos agora, pastores e pastoras e missionários e obreiros. Você já atinou para isso, que orar é um dever e que às vezes você chega cansado em casa do trabalho, ou às vezes é um cansaço psicológico, né? Enfim, é uma frustração, uma decepção, uma tristeza, e você não se lembra de orar. Se orar é um dever, a falta da oração vai trazer uma série de problemas na minha vida, complicações, dificuldades. Os adversários vão crescer tanto que vão colocar medo no meu coração. De repente você está com medo de alguma situação. Você está com medo de alguma notícia que você tenha recebido, uma má notícia, né? Alguma situação complicada na sua família, nos seus projetos, na sua vida mesmo, pessoal. E a falta da oração faz crescer o adversário. Quando você ora muito, como o Daniel, né? Eu estava observando bispos e pastores, estava observando, e o povo católico, evangélico, todo mundo pode se beneficiar da palavra, da mensagem, que o alimento é para todos. Mas eu queria chamar a atenção dos que pregam, dos que presidem, dos que ministram, porque Daniel, ele recebia uma fase da vida dele, uma notícia ruim atrás da outra, né? E não era só Daniel, isso aí vinha para todos. Numa dessas, todos os sábios entendidos do país ficaram apavorados, porque a promessa do rei é que, se não fosse revelado, eles morreriam. E quando chega o assunto a Daniel estava fazendo aqui orando. E ele pediu um tempo para o rei não sacrificar aqueles que ele, Daniel, que nem era oriundo daquele país. Na verdade, ele foi para lá como um escravo, para a Babilônia. Daniel era estrangeiro e sendo hebreu, né, era escravo. Ele foi para lá para fazer os trabalhos forçados daquele país. E como sempre fazem, né, os países, como os Estados Unidos, os brasileiros vão para os Estados Unidos trabalhar de servente de pedreiro, né? O serviço pesado, eu sei, porque eu já fui de servente de pedreiro. Os portugueses vão para a Alemanha, a mesma coisa. Então, só que aqueles que creem em Deus destacam e viram patrões. Tem um monte de brasileiro que é patrão nos Estados Unidos. Por quê? Porque foi na fé, na esperança, na confiança em Deus. É assim. Deus exalta, né? Deus é quem engrandece, o engrandecer é dele. Está escrito em 1 Crônicas, capítulo 29. Então o Daniel, ele cresceu naquele país, na Babilônia. E ele recebia as notícias de forma diferente. Então, algumas pessoas recebem as mesmas notícias ruins, tá? Ou seja, problemas semelhantes, mas a reação ou as reações são diferentes. Alguém, quando recebe a notícia, você está com coronavírus, aí se desespera, se apavora. Enfim, tem gente que quer se matar. Uma mulher fugiu do hospital, queria se matar. Ela chegou relativamente bem no hospital. Quando veio o diagnóstico, você está com coronavírus, ela saiu correndo com aquele roupão. Você viu aí a imagem. Foi divulgado nos jornais, nos telejornais. A polícia teve que ir atrás dela na rua. Queria se matar. Já que você quer morrer, espera o coronavírus te matar, então. Ela queria se matar. Tem cabimento um negócio desse? Eu vou me matar. Se você acha que ele vai te matar, espera ele te matar. Para que você vai antecipar? Não é assim que se vive.
Então você recebe a coisa dessa forma, o maior adversário é você mesmo. Nem precisa o Satanás usar o tempo dele contra você. Ele dá a notícia e você se mata. Não é assim, né? E tem gente que recebe a notícia e diz assim, agora... Aliás, eu recebi um telefonema. Deixa eu mandar um abraço aqui, aproveitar dentro dessa mensagem, até pela ilustração da mensagem, de uma pessoa renomada no Brasil, muito conhecida, que é um juiz, tá? É o doutor Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro. Eu recebi um vídeo, recebi o áudio, a esposa do lado dele lá, e ele estava com coronavírus, bem debilitado, e o pedido foi assim, se o apóstolo Valdemiro orar por mim, eu creio na oração dele, na cura, e que isso vai passar. A coisa foi em tempo recorde a mudança, a transformação. Parabéns, doutor, que Deus te abençoe cada vez mais nessa sua linha de pensamento, esse senso de justiça que Deus lhe deu em defender a população dos assaltantes de colarinho branco. Parabéns, Deus te abençoe. Estou feliz pela sua cura, contente, e em breve o senhor vai testemunhar o poder de Deus sem preocupações com a mídia. Pelo contrário, né? Certamente o senhor vai saber valorizar o que Deus fez na sua vida e glorificá-lo. Aí outras pessoas, né? Me ligou um pastor de Mato Grosso do Sul, mandou a mensagem e disse, acho que é Campo Grande, né? De uma cidade de Mato Grosso, e disse, se o apóstolo, no áudio que ele mandou para um dos sobrinhos, se o apóstolo disser que a minha esposa está curada, ela está curada. Eu falei, custa o que para mim? Aí eu te pergunto, a minha fé entrou em ação aí? Não. Eu tenho que falar a verdade. O sujeito diz assim, se o apóstolo falar que ela está curada do coronavírus, ela está curada. Aí eu pergunto para você, quanto é que custa a cura dela? Custa o tempo que eu vou gastar para falar que ela está curada, porque eu só vou falar isso aí. Uma coisa é o sujeito ligar e falar, usa a sua fé, apóstolo. Eu tenho fé para usar. Mas ele falou, eu falei, então, peguei o telefone e a pessoa reenviou. Eu falei, ela está curada. Batata. Tira e queda, como diz lá em Minas Gerais. Curada, mulher. E estava num estado bem avançado ali. Curada. Por quê? Porque o sujeito já concebeu aquilo. Então, a qualidade de vida que você busca, que você deseja, está no seu comportamento, tá? Na maneira como você age diante das dificuldades, das más notícias. Não, isso você não reverte, isso você não pode, isso é impossível, você vai conviver com isso. E normalmente vem da ciência. Por quê? Porque é outra ótica, é outra visão. Tá? O meu justo verá pela fé. Sabe qual é o problema do ser humano? Ele ouve e se for negativo, ele tem facilidade para absorver. O que é positivo, ele tem dificuldade para absorver. Né? E o médico ele vai dizer categoricamente, de forma categórica, não tem jeito, isso aí não se reverte. Mas é o conhecimento dele. A fé é maior do que o que ele recebeu, do que o que ele conhece. Isso aí não adianta questionar. Não há sábio na terra que possa dizer que os seus conhecimentos equivalem à fé. Claro que não. Porque a fé aciona o poder de Deus. E Jesus quis dizer exatamente isso. Então, a viúva, uma mulher, naquela ocasião, naquela época, não tinha voz ativa. A palavra de uma mulher não tinha peso, a mulher não podia trabalhar fora. Uma mulher não podia decidir nada, presidir nada.
E sendo viúva, menos ainda. Por isso que Deus estabeleceu, e o bispo Tiago diz que a religião verdadeira, naquela época, quem quisesse ser religioso tinha que fazer essas duas coisas. Cuidar das viúvas e das crianças, dos órfãos, dos abandonados. Aí o sujeito podia bater no peito e falar, eu sou religioso, porque eu cuido das viúvas e das crianças. Porque essas duas classes aí não tinham amparo na sociedade. Não tinha como se alimentar. Olha a viúva do Eliseu. Olha a outra viúva lá que estava esperando para morrer com filha que Elias visitou. Jesus falou das viúvas. Jesus falou até da viúva de Sarepta. O único que cuidava das viúvas era Deus. E de repente você está vivendo como uma viúva. Você chegou numa fase da sua vida, quando você tinha recursos, quando você tinha nome, quando você tinha uma certa estabilidade, você tinha pessoas, você era cercado, você tinha conselhos, você tinha incentivos, mas você chegou numa fase da sua vida, que é o deserto de todo mundo passa por isso, e que não há quem se preocupe com você, mas a palavra que está sendo pregada, ela está exatamente indicando que é alguém preocupado com você, alguém que, felizmente, é alguém que pode resolver o seu problema, mudar a sua história, que é Deus. Isso aqui não aconteceu de fato, isso é uma parábola, é um exemplo, é um apólogo. Isso aqui é Deus, tá? Se oferecendo para fazer justiça. Primeiro Jesus, ele coloca numa ponta da linha, tá? Numa ponta da linha, alguém iníquo, ou seja, que pratica a iniquidade, e totalmente injusto, e que tinha essa missão de julgar, e autoridade para julgar, para decidir, tá? E na outra ponta da linha, alguém justo, alguém que ama, alguém que pode tudo, que também tem o poder de julgar. O juiz, o grande juiz, que é justo e que a Bíblia define com a palavra amor. Deus é amor. Deus é justiça. Olha só, o outro era iníquo, numa ponta. E do lado de cá, Deus, que tem prazer em fazer justiça. E que estabeleceu que a sua justiça não será feita pelo mérito desse ou daquele. Jesus não questiona o mérito dessa mulher. Não é verdade? Exatamente porque numa das pontas da linha estava o juiz que julga de forma diferente, pela fé, pela perseverança, pela insistência, tá? Pela confiança. E a viúva, ela bateu e falou, julga minha causa contra o meu adversário. Vê que Jesus não questiona mérito, não. Porque se fosse por mérito, ninguém de nós teria acesso a esse tribunal, não é verdade? A esse trono. E aí o juiz, por algum tempo, não atendeu. Né? Mas a mulher insistiu tanto, a viúva. Você vê que é uma parábola. Né? E qual a vantagem, qual a importância das parábolas do Senhor? São importantes demais. Porque quando nós lemos na Bíblia um fato, uma coisa real, uma coisa que aconteceu, exige mais de nós. Exige que a gente se comporte como o pai daquele lunático, por exemplo, ou como aquela mulher grega de origem sirofilícia. Às vezes a nossa capacidade, a nossa fé não chega tanto. Nesse caso aqui, a coisa não aconteceu de fato. A mulher simplesmente não desistiu daquilo que ela queria. Isso aí é fácil, isso é acessível a todos. Né?
Eu não posso exigir que você tenha uma fé extraordinária. Mas eu posso exigir, cobrar de você que você não desista. Pronto. Bata o pé e não desista. Eu não vou desistir. Eu vou orar. É difícil orar? Eu vou orar. Né? Eu vou clamar. Ah, mas se eu não tenho aquela fé? Ué, eu conheço exemplo de pessoas que só por clamar, chamar, invocar, mesmo estando com a fé pequena, foram salvas. Pedro, quando estava afundando, ele falou, socorro, me ajuda, Senhor. Jesus estendeu a mão prontamente. Você acha que ele estava com fé? Estava nada. Jesus falou, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então a persistência, a perseverança, o não desistir. É isso que ele está enfatizando. De repente você já aproveitou essa pausa aí, por causa da epidemia, para se entregar às dificuldades, aos problemas. Até desanimou de ir à igreja. De repente você está com o pensamento de não voltar mais para a igreja. Ou seja, isso é grave. Isso é grave. Primeiro que você deveria estar orando todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Como o Daniel. O Daniel, ele orava de manhã, de tarde e de noite. E, independentemente das notícias, as notícias vinham. E quando chegavam a Daniel, ele estava forte. Numa das vezes foi tão longo o período, né? Ele foi testado de fato, ele foi provado. Ele orava, chorava, e a resposta não vinha. Depois de 21 dias orando sem parar e jejuando, aí o anjo aparece e fala, não tenha medo, Daniel, não tenha medo, você é muito amado. Deus, ele ama as pessoas que são de oração. Deus, ele gosta das pessoas que oram, que se lembram do nome dele, que se colocam na dependência dele. Quando alguém disser para você que uma situação, que uma causa, tá? Que um problema não tem solução, então ore todos os dias para que aquilo venha se extinguir, para que aquilo venha se resolver. E você vai se fortalecer, porque Deus vai se manifestar no tempo dele, no momento dele, e vai responder a sua oração. Eu duvido que haja alguém na terra que tire isso do meu coração, da minha cabeça. Porque tudo que eu conquistei foi assim. Eu ouvi dos advogados, apóstolos, dessa vez não tem jeito. Eu falei, tá bom, doutores, Deus abençoe o senhor, e fui orar. Depois eles mesmos ligaram, apóstolo, aconteceu um milagre. Eu falei, obrigado pela notícia, eu que deveria dar notícia para vocês. Porque milagre vem da oração. Milagre tem que ter oração. É dever, é obrigação orar. E é isso que nós vamos fazer nesse domingo. É isso que nós vamos fazer. Venha de máscara e venha. Ah, eu não consegui me cadastrar. Eu estou falando para vir. E eu vou estar com a chave da igreja. Venha de máscara. Você viu lá no shopping como é que tá, nos metrôs? Venha de máscara. Porque nós vamos orar. Orar, orar e orar. E se há um Deus na minha vida, você vai sair abençoado dali. Venha para orar. E você vai aprender. Você vai experimentar, você vai ter uma experiência com Deus que nunca mais você vai esquecer. E vai ter a Santa Ceia da resposta, das janelas abertas. Onde tiver uma igreja mundial do poder de Deus, se estiver fechada por decreto, você vai orar em casa aí na sua cidade, ou atravessa o país e venha para cá. São 5 reuniões aqui no Brás, são 5 concentrações, escolhe uma delas. Vai ser forte. Vai ser forte demais, vai ficar marcada. E a mulher, ela voltou no dia seguinte. Ela tinha direito, apóstolo? Não sei. A oração, ela é tão extraordinária
que esse quesito, esse elemento aí para provas, né? Para o juiz decidir, julgar lá o mérito, isso aí não existe com Deus. Porque senão ninguém seria absolvido, ninguém seria contemplado. Todo mundo erra, todo mundo cometeu delitos. Né? Eu só sei que ela não desistiu. Jesus não está dizendo, se você tiver razão, eu vou te abençoar, não. Ele está dizendo aqui o seguinte, essa mensagem, você quer que eu faça um resumo? Se você não desistir, eu vou dar o que você busca, eu vou dar o que você quer. É isso que ele está dizendo. Se ele falar, se você tiver mérito, eu vou te dar, eu sou o primeiro a desistir. Se Jesus falar assim, se você tiver mérito, se você merecer, eu vou te abençoar. Eu sou o primeiro a desistir. Eu não mereço nada. Mas ele está falando, se eu não desistir, ele me dá. Então, ninguém me faz desistir dos meus objetivos, dos meus propósitos, dos meus projetos. A Igreja Mundial do Poder de Deus é um projeto que veio no meu coração e que eu ouvi de bispos renomados e conhecidos e amigos. Chegaram assim, ó, desista, rapaz, porque a coisa era tão difícil. Eu, a bispo, as crianças, a gente não tinha nem água gelada, a gente podia beber, você quer saber? A gente no Nordeste, calor danado, não tinha geladeira. Ele chegava e dizia, você tá triste, cara? Eu ficava na porta da igrejinha sentado, na mesinha, né? A mesinha de aglomerado, toda, a mesinha que eu ganhei de um barzinho, que era azul por cima. Aí até eu pensava que era outro material. Aí começou a rachar, estufar, tanta Coca-Cola que derramaram e aquilo rachou. Eu cobria com a toalhazinha, a toalha também rasgou. E uma por uma você chegava ali. Alma por alma. Né? Aí de vez em quando aparecia um bispo e falou, ô Valdemiro, você sabe que eu sempre fui seu amigo, claro. Então, cara, desiste, rapaz. Vai trabalhar. Eu falei, eu estou trabalhando. Não. Você tem uma profissão, vai trabalhar, vai arrumar um emprego. Rapaz. Primeiro que eles, usavam essa expressão, eles não vão deixar você prosperar, sobressair. E aí eles, você entende muito bem o que eu passei. Você já viu o que fizeram comigo. E tentam fazer. É claro que contrataram pessoas para fazer e até foram embora, não esperaram nem o corona chegar. Tem gente que é apressado. Então, é assim a minha vida. É assim a minha fé. É assim a minha perseverança. É simples assim. Ah, é simples assim? É. Simples assim. Eu queria que você atentasse para isso. O juiz Inico falou no final das contas, eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas vou julgar a causa dessa mulher para parar de me importunar ou perturbar. Felizmente, Deus não recebe a nossa oração como o incômodo, pelo contrário, como um bálsamo ele recebe, como uma oferta. O povo de Israel ficou tanto tempo sem orar, o povo hebreu. Quando clamou lá na aflição no Egito, a Bíblia diz que o seu clamor subiu a Deus. A expressão subiu é por causa dos sacrifícios que eram feitos no passado. E a Bíblia diz que a fumaça subia, o cheiro do animal queimado subia e Deus aspirava o cheiro. Então a oração é como um sacrifício, é como um aroma suave, é como um bálsamo. A oração, ela tem cheiro para Deus, aquele cheiro agradável. Quando você passa e alguém está usando um perfume que te agrada, você chega a fazer assim, ó. Que cheirinho gostoso, é aquele a comidinha então. Quando você vai passando perto de um restaurante, às vezes você não está nem muito com muita fome. Que cheirinho, essa comidinha deve ser boa, vou passar ele. É assim que Deus recebe a oração. Eu e você precisamos orar. Estamos numa fase que, se a oração já era dever, obrigação, ela tem que se intensificar nessa fase. Tá bom? Então eu estou convocando você para domingo na Santa Ceia, a gente orar junto. Que tal? Mas eu sou católico, vem orar.
Vem rezar. Você que é católico, vem rezar comigo. Você que é evangélico, vem orar. Entendeu? Não importa o título que você deu, o que importa é que saia lá do fundo do coração o seu pedido. Enfim, se for de ações de graça, o seu agradecimento. Tá bom? Bom, o juiz julgou a causa dessa mulher. Imagina os colegas, olha, você se dobrou, rapaz? Cadê aquele juiz arrogante, orgulhoso? Uma viúva. Provavelmente tenha sido a única autoridade que atendeu aquela viúva. E se em algumas parábolas, a do filho pródigo, por exemplo, o pai, o fazendeiro, era Deus, nesse caso ele colocou na outra ponta da linha, e o sujeito é o oposto mesmo, né? É o contrário de Deus. Para mostrar que se um perturbado como aquele juiz iníquo não resistiu à perseverança, imagina alguém que é amor, alguém que é justiça, alguém que é misericordioso, que é compassivo. Hein? Você está perdendo, vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em oração. E sabemos que o fazemos pela sua vontade, pelo seu ensinamento, pela obrigação, o dever. Não que o sentimento seja de obrigação, mas entendemos que faz parte da vida de alguém orar, ou da vida de todos. Então atenda o nosso clamor, a nossa súplica para curar, para libertar, prosperar, para mudar a história, para promover essa criatura, Pai, e a qualidade de vida que ela busca, para restaurar o ente querido das drogas, da enfermidade, do coronavírus, do câncer, do diabetes, do HIV, da perturbação espiritual, dos males que assolam. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu determino vitórias, transformação de vida. E eu oro especialmente pelos patrocinadores desse programa, que dão a este programa a condição de levar a tua palavra, o teu poder, os teus ensinamentos. Abençoa os amigos de Deus, os semeadores, os dizimistas, os patrocinadores. Abra as janelas do céu e derrama bênçãos sem medidas. Consagra esta água e quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Até domingo.